Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 657, Vida Contemplativa. Vamos lá? Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Não, pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, não fazer o bem já é um mal. Vida contemplativa nos remete àquelas freiras que ficam enclausuradas, pessoas que fazem voto de silêncio e ficam fechados nos seminários. Né? Então, eles acreditam estar destinando a sua vida a Deus. Vivem em oração e elevam sempre os seus pensamentos. Mas isso nada mais é que uma fuga. Pessoas, espíritos endividados que, com medo das provas, fogem delas. Então, a clausura passa a ser a prova. E ela, estando ali, vai passar toda uma encarnação sem usufruir das oportunidades de exercitar o amor, de fazer a caridade, de encontrar o caminho da humildade. Então, estão fugindo dos desafios que a vida nos oferece. E nós não estamos aqui nesse mundo apenas porque o acaso nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque necessitamos estar compartilhando a vida com aquelas pessoas que conosco convivem de uma forma plena e oferecendo a elas a prática do Evangelho do Cristo. A humildade, a caridade, a brandura, ser pacífico. Tudo isso nos aproxima de Deus, porque à medida que fazemos a caridade, nós estamos ajudando nos seus desígnios de suprir as necessidades dos nossos irmãos. E é uma oportunidade para que nós evoluamos. Então, a vida contemplativa, apesar de ser vinculada a uma fé extrema, não significa processo evolutivo, mas um processo de fuga, em que o ser desiste das provas. Com medo das tentações, ele foge das provas e fica enclausurado, perdendo oportunidades de fazer o bem. Ok? Vamos lá. Prece 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. É claro que a prece é um instrumento que nos eleva, que faz com que nós entremos em sintonia com os prepostos de Deus, com os espíritos protetores. Mas não são palavras, são sentimentos que nos ligam. Então, mas eu não sei orar. Eu gosto de falar o Pai Nosso, porque eu conheço de cor. Muito bem, não tem nenhum problema. Desde que você sinta aquilo que está dizendo. Quem analisar frase a frase a oração que Jesus nos ofereceu, vai perceber a riqueza e a fórmula da felicidade que está embutida nela. Porque se nós conseguirmos fazer aquilo que pregamos, que oramos, quando falamos o Pai Nosso, nós seremos pessoas mais felizes. A resignação em relação a Deus, o perdão às ofensas, né? O reconhecimento humilde das nossas imperfeições, pedindo para que Ele nos livre do mal. Então, a prece em si são palavras
que podem ser ditas, rimadas, podem ser maravilhosas, muito belas, mas é o sentimento que essas palavras levam que vai nos distinguir. Então, a pessoa tem sinceridade e eleva o seu pensamento. Vamos nos lembrar do livro Nosso Lar, em que André Luiz, depois de 8 anos no umbral, não suportava mais o sofrimento. Ele, que havia se suicidado de uma forma inconsciente, não aceitava sua própria condição e, por isso, sofria muito com agressões das pessoas que estavam ao seu redor e a sua própria revolta diante da condição em que ele se encontrava. Num dado momento, o sofrimento foi tamanho que ele eleva o seu pensamento em prece. Então, esse exemplo do livro Nosso Lar, do irmão André Luiz, nos mostra o poder do nosso sentimento, porque ele sinceramente pediu ajuda e foi assistido. Então, as nossas preces são ouvidas, elas vibram ao nosso redor, chegam até as pessoas que estão próximas de nós, irmãos protetores, guias espirituais, né, aqueles chamados anjos da guarda. Todos eles vão perceber as nossas vibrações e principalmente as nossas intenções durante a prece. Ela vai ser mais eficiente conforme o sentimento que nós colocarmos nela. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Muito bem, essa resposta já está resumindo todo o pensamento. Nós, nas nossas dificuldades, percebendo, reconhecendo as nossas fraquezas, nós oramos pedindo força para vencermos as dores, pedindo que tenhamos equilíbrio diante da prova, e isso demonstramos a fé na misericórdia e na justiça de Deus. A prece de louvor é aquela em que nós reconhecemos a presença do Pai, do Criador e dos seus propósitos. E a prece de agradecimento, que é a menos utilizada, porque normalmente quando nós não estamos com problema, nós esquecemos de agradecer a serenidade da vida e a condição em que nos encontramos. Mas sempre, conforme na questão anterior, vinculado a um sentimento. É o sentimento que está embutido nas palavras que fará com que essa prece tenha a sua eficácia. 660. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Mesma coisa que nós estávamos dizendo em relação a André Luiz. Ele estava em sofrimento, revoltado com a sua própria situação e eleva o seu pensamento em prece. De uma forma sincera, ele pede auxílio e imediatamente os socorristas estavam ali. O mesmo ocorre conosco, que ainda encarnados e poucos de nós têm a percepção dos irmãos invisíveis, dos irmãos desencarnados que caminham ao nosso lado, mas que tenhamos a convicção de que eles nos ouvem, que eles sentem as nossas vibrações e nos auxiliam por intuições. Lógico que não vão interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Se alguém ora pedindo para que o seu anjo da guarda, para que Deus, para que Jesus resolva o seu problema, ele pode ter uma frustração, porque ele não vai resolver o nosso problema. Ele vai nos inspirar, e às vezes inspirar alguém que está próximo de nós, para nos ajudar, para que nós encontremos a solução dos nossos problemas. Então, coloquemos na prece aquela energia que vai nos fortalecer para que vençamos a nossa batalha, para que superemos os nossos desafios. E tenhamos certeza de que os irmãos superiores, o nosso espírito protetor, está sempre atento. E quando as nossas vibrações, os nossos sentimentos são sinceros, ele encontra um meio de nos aliviar, nos mostrando o caminho. Por isso que Jesus diz:
Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Qual é a forma de irmos a Jesus? Acreditando nele, orando para que ele nos dê forças, para que superemos as paixões que nos governam e que ainda nos trazem tantas aflições. 660A. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Então, nós vemos que as pessoas ainda acreditam no milagre, na intervenção divina e oram pedindo com esse objetivo. Então a prece deixa de ser um sentimento que nós estamos transmitindo ao Pai, no reconhecimento da sua onipotência, da sua infinita justiça e misericórdia. Passa a ser um instrumento de barganha. Então, nesses casos, a pessoa transfere a sua responsabilidade para terceiros, seja o anjo da guarda, seja o santo de preferência, o próprio Deus ou a Jesus, colocando nas mãos destas entidades a responsabilidade para solucionar os nossos problemas. Então, quando nós não nos esforçamos para perceber o que é preciso mudar em nós, a prece se torna ineficaz, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio e nem vai derrogar as suas leis. A lei de causa e efeito é uma lei que não pode ser derrogada. E tudo aquilo que nós plantamos, vamos ter que colher. Como vamos colher? Se tivermos fé, se nós tivermos essa convicção da misericórdia, da justiça de Deus, vamos colher amparados, inspirados. Se nós nos revoltarmos diante das colheitas e em oração, por maior que seja a nossa fé em termos de acreditar em Deus e tentar transferir para Ele a nossa responsabilidade, não vamos atingir o êxito. Então, como ele coloca, as pessoas que eram viciosas continuam viciosas. Por quê? Não olham para si, imaginam que Deus irá resolver o seu problema. 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então a minha consciência está pesada, eu sei que cometi um erro e vou fazer uma oração a Deus para que Ele me perdoe. Esse passo não é um reconhecimento de que estamos errados? Não é uma forma de confissão? Então, se nós temos a consciência pesada e sabemos que erramos, quando nós oramos a Deus e confessamos a Ele o nosso erro, se for sincero o nosso arrependimento, Ele vai nos ajudar. Receberemos a intuição, nós vamos receber a possibilidade do resgate para que, resgatando, apaziguemos a nossa própria consciência. Então, Deus não vai derrogar suas leis, como foi dito antes. Ele nos oferece os meios. E a sinceridade do reconhecimento das nossas imperfeições é um esforço, digamos, um meio para que nós consigamos superar a nós mesmos e irmos melhorando. E pela oração, entramos em sintonia com bons espíritos que vão nos auxiliar nesse propósito, nos fortalecendo diante das provas. 662. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer.
Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhes sugerir bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam em seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Claro que nós podemos orar por outros, né? Temos essa possibilidade. Tivemos uma palestra onde nos foi descrito, né? Vou rapidinho lembrar. O rapaz se suicida e doa os órgãos. Uma das suas córneas atende à necessidade de uma criança. E a mãe a mãe dessa criança orava pelo doador todas as noites. Ele, como suicida, foi para uma situação de extremo sofrimento. Mas em determinados momentos ele sentiu alívio. Qual era o alívio? Eram os momentos em que aquela mãe, sinceramente, agradecia a Deus pela doação daquele ser. Então, claro que orar pelo próximo, ele tem fruto, tem força, energia. Por quê? Nós desejamos fazer o bem a alguém. Isso é uma forma de caridade. E toda forma de caridade é o amor em exercício. Então, tudo está relacionado, mais uma vez, reforçando, com os sentimentos que nós colocamos nas nossas orações. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 663, continuando nesse mesmo tema. Vamos agradecer a Deus? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela possibilidade de estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina e compreender melhor este precioso instrumento que nos aproxima de vós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.